Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Nesta videoaula nós vamos falar sobre a equação polinomial de segundo grau e sobre a soma de suas raízes e o produto de suas raízes e como isso nos ajuda a fatorar expressões do tipo ax² mais bx mais c. Só que antes de continuar, os recados. Você já está inscrito no canal? Se está, ótimo, faz parte aqui da nossa comunidade. Se não está, ajude esse canal a crescer, faça com que ele possa chegar a mais alunos e ajudar na formação de mais pessoas. Então clica lá no botão de inscrever-se. Vai deixando também o seu curtir nessa videoaula, porque às vezes você assiste a videoaula inteira e esquece de fazer isso. E se você quiser ajudar quem lhe ajuda, qualquer valor vai ser muito bem-vindo, acessa lá www.lcmaquino.org/ajude. Vamos agora lá para a videoaula. Vamos continuar falando nessa videoaula sobre equação polinomial do segundo grau, ou simplesmente equação do segundo grau. Na videoaula passada, a gente falou que equações desse tipo, que tem aqui esse formato ax² mais bx mais c igual a zero, onde esse a é diferente de zero, tem essa solução aqui, ó, x1 igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e x2 igual a menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Esse delta a gente chama de discriminante e tem esse formato aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Nós vimos que quando o delta é positivo, é um número real positivo, nós vamos ter dois valores diferentes, x1 e x2. Se delta for igual a zero, nós vamos ter x1 igual a x2, porque vai aparecer mais a raiz de zero e menos a raiz de zero. Em ambos os casos vai dar zero, vai ficar só menos b sobre 2a e menos b sobre 2a. E aí você vai ter x1 igual a x2. E tem ainda um caso que é quando delta for menor do que zero. E aí no caso você não vai ter raiz real, porque vai aparecer a raiz de um número negativo, a raiz quadrada de um número negativo, né? Isso não dá um número real, e então você não vai ter solução real. Vai ter solução complexa, mas aí foge do escopo do nosso curso, né? Os números complexos. Bom, então, o que a gente vai estudar aqui hoje sobre a equação polinomial de segundo grau? Nós vamos falar sobre a soma das raízes. Vamos começar a falar sobre isso. E depois nós vamos ver mais tarde nessa videoaula como é que isso vai nos ajudar na fatoração de polinômios. Bom, vamos lá. Digamos que eu somo essas duas raízes. Então eu quero fazer x1 mais x2. O que vai acontecer? Bom, se eu somar essas duas raízes, vai ficar menos b mais a raiz de delta dividido por 2a mais a outra raiz, que é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Bom, o que vai acontecer aqui agora? Olha só. Somando, né? Nós vamos ter, está no mesmo denominador, então nós vamos repetir esse denominador, né? E agora vai fazer 2a por 2a vai dar 1, e 1 vezes menos b mais raiz de delta vai aparecer aqui, ó, menos b mais raiz de delta. 2a dividido por 2a vai dar 1, e 1 vezes isso aqui tudo, a gente vai repetir. Então vai aparecer menos b menos a raiz de delta. Bom, olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse menos raiz de delta vai simplificar com esse mais raiz de delta. Então vai sobrar o seguinte, vai sobrar menos 2b aqui no numerador, e no denominador eu tinha 2a. Isso significa, ó, simplificando 2 por 2 vai dar 1, e tinha esse menos na frente, então no final vai ficar menos b sobre a. Ou seja, resumindo isso aqui, nós temos que, se eu somar x1, opa, para lá, ficou feio. Se eu somar x1 com x2, o valor é menos o valor de b sobre a. Ou seja, eu pego o coeficiente b, troco o sinal dele e divido por a. Isso me dá a soma das raízes dessa equação polinomial do segundo grau, beleza? Vamos agora encontrar, então, o produto dessas raízes, né? Então, o que vai acontecer se eu fizer x1 vezes x2? Bom, se eu fizer x1 vezes x2, isso aqui vai ficar menos o valor de b mais a raiz de delta sobre 2a, multiplicado por menos o valor de b menos a raiz de delta sobre 2a. Ok. Então, fazendo o produto, o denominador vai ficar fácil. 2a vezes 2a dá 4a quadrado. E no numerador, olha só, veja que eu posso fazer isso aqui o seguinte, ó, posso arrumar isso como sendo raiz de delta, né, menos o valor de b, multiplicar, opa, para lá, ficou feio aqui, então, ó, raiz de delta menos o valor de b, multiplicado por. Colocando o menos 1 em evidência aqui, ó, seria o seguinte, seria menos 1 multiplicado por b mais raiz de delta, certo? Então, olha só, porque menos 1 vezes b dá menos b, e menos 1 vezes raiz de delta daria menos raiz de delta. Então, arrumando dessa maneira, o que vai acontecer aqui? Ó? Nós vamos ficar da seguinte, olha só a forma. Então, nós temos embaixo 4a quadrado, e em cima eu tenho a raiz de delta menos b, né, multiplicado por. Aquele menos 1 que está multiplicando isso aqui tudo, eu posso multiplicar aqui na frente, então vai ficar menos 1 aqui. Multiplicado por. Aqui vai ficar ó, b mais raiz de delta, que eu posso reescrever como sendo raiz de delta mais b. Né? Não tem problema nenhum trocar aqui de posição, certo? Por que foi interessante escrever dessa maneira? Porque agora você pode reconhecer um produto notável, né, que a gente já trabalhou em aulas passadas. Se eu tenho u menos v
multiplicado por u mais v, né, ou ter algo desse tipo, isso aqui é u ao quadrado menos v ao quadrado. Isso é a diferença de quadrados, né? Então, fazendo um comparativo, o nosso u é o raiz de delta e o nosso v é o b, tá? Então, fazendo a continha aqui, você vai ficar o seguinte, olha só. Vamos deixar aqui dividindo por 4a quadrado. Então, menos que multiplica. Vai aparecer a raiz de delta ao quadrado. Então, ó, a raiz de delta vai aparecer ao quadrado, menos o b ao quadrado, certo? Fazendo um comparativo aqui, ó. O nosso u é a raiz de delta, o nosso v é o b, certo? Então, vai aparecer a raiz de delta ao quadrado e menos b ao quadrado. Aqui agora tem o seguinte. Vamos supor que nosso delta é maior ou igual que zero, né? Ou seja, é positivo ou igual a zero. Ou seja, ou tem duas raízes reais ou a raiz real é igual, né? Nós não vamos considerar o caso onde delta é menor do que zero, porque seria onde não tem raiz real, certo? Aí vai para números complexos, a gente não vai trabalhar com isso aqui nesse curso. Então, vamos considerar que seja maior ou igual que zero. Se isso aqui for maior ou igual que zero, a gente vai poder simplificar, né? E vai ficar o seguinte, olha só. Vai ser menos, que estava aqui na frente, né? A raiz de delta elevado ao quadrado aqui, o delta vai simplificar, vai sobrar só o delta menos b quadrado, dividido por 4 ao quadrado. Beleza. Substituindo o delta por o valor que a gente sabe que ele vale, né? Que é menos, ou que é b ao quadrado menos 4ac, ainda tinha um menos b quadrado aqui na expressão. O que aconteceu quando eu substituir o delta por b quadrado menos 4ac? Esse mais b quadrado vai simplificar com esse menos b quadrado. Vai sobrar, então, somente menos 4ac aqui dentro, e tinha esse menos na frente também, ó. Menos isso aqui ainda, dividido por 4a. Quanto é que vai dar isso aqui? Menos por menos vai dar mais. 4 por 4 vai dar 1. E a... Opa, para lá, esqueci de escrever o quadrado, né? Então, ó, menos por menos vai dar mais. 4 por 4 vai dar 1. A dividido por a quadrado vai simplificar, né? Vai sobrar só um a aqui embaixo. E vai ter o c. Então, no final vai sobrar c sobre a, certo? Quando você fizer as continhas aqui, ó. A simplifica com a quadrado, sobra a aqui embaixo e aqui sobra 1. 4 simplifica com 4, vai dar 1 em cima e embaixo. Menos por menos vai dar mais, então sobra só c sobre a. Ou seja, resumindo, o que acontece aqui? Olha só, se eu tenho x1 e multiplico por x2, isso me dá c sobre a. É o mesmo que você pegar, então, né, o coeficiente c e dividir pelo coeficiente a, certo? Vejamos esse exemplo, onde ele fala, ó, sabendo que as raízes da equação x² menos 5x mais 6 é igual a zero, são x1 igual a 2 e x2 igual a 3, efetue a fatoração da expressão x² menos 5x mais 6. Primeira coisa que é importante você perceber, ó, não confundir a equação, que é essa daqui, com a expressão, que é essa daqui, ó. Veja que na equação eu tenho uma expressão igual a uma outra expressão. Nesse caso, a expressão do primeiro membro é x² menos 5x mais 6. E a expressão do segundo membro é simplesmente zero. Então, não confundir a equação com a expressão, tá bom? Vamos lá. Ele diz que 2 e 3 são as raízes dessa equação, ou seja, são as soluções. Se eu pegar x e substituir por 2, isso aqui vai dar zero, essa continha. Se eu pegar 3 e substituir x, né, vai também dar zero essa continha. Então, as raízes são essa daqui, certo? Bom, como é que isso vai me ajudar? Olha só, veja que interessante, né? Se eu tenho x² menos 5x mais 6, perceba o seguinte, olha só. 5, eu posso dizer que é somar 2 mais 3, não é? Então, veja que interessante. Se eu coloco aqui, ó, menos, que já tinha na fórmula, no 5 eu boto 2 mais 3, certo? X. E veja que 6 é o produto, né? Eu multiplicar 2 vezes 3, né? Então, ó, 2 vezes 3. Por que me ajudou eu fazer isso? Olha só que interessante. Vamos fazer distributivo ali. Então, eu vou ter 2 que multiplica x e tinha esse menos na frente, então vai ficar menos 2x. 3 que multiplica x, tinha esse menos na frente, vai ficar menos 3x. E aqui eu tinha esse mais 2 vezes 3. Olha só, nessa primeira parte, vamos colocar x como fator comum. O que vai aparecer? Vai aparecer x menos 2, né? Ó, porque x vezes x dá x² e x vezes 2 dá menos 2. Nessa outra parte, vamos colocar menos 3 como fator comum. Vai aparecer menos 3x dividido por menos 3 vai dar x, e mais 2 vezes 3 dividido por menos 3 vai sobrar menos 2. Ok, né? Olha que interessante, apareceu x menos 2 agora nos dois termos como fator comum. Vamos colocar em evidência. Como é que vai ficar? Vai ficar x menos 2, que multiplica então, ó, x menos 3. Olha só que interessante então. No final das contas, a gente obteve que x² menos 5x mais 6 é igual a você fazer x menos 2 multiplicado por x menos 3. Ou seja, nós conseguimos a fatoração da expressão, né? Fatorar, lembra, é transformar num produto de expressões, né? Então, veja que interessante também. Apareceu aqui, ó, menos o 2, ou seja, o valor trocado do sinal da raiz, que é 2, e apareceu menos o 3, ou seja, que é o valor trocado da raiz, que é 3, tá? Então, veja que interessante. Isso vai, então, nos ajudar a fatorar a expressão desse tipo, né? Vamos ver agora um exemplo geral, onde esse a, b e c vão ser genéricos.
Temos aqui então, né, um mesmo exemplo, só que agora eu tenho a equação ax² mais bx mais c igual a zero, ou seja, a, b e c são coeficientes gerais aqui, né? Lembrando que o a não pode ser zero, porque isso aqui é uma equação de segundo grau. Aí ele tem as raízes x1 e x2, manda fatorar essa expressão. Olha só, comparando com o que a gente fez antes, né? Opa, pera lá, botei errado. Comparando com o que a gente tinha antes, né? Eu tenho ax² mais bx mais c. No valor que eu tinha feito antes, né, no exemplo, não tinha um número a multiplicando x². O número era o próprio 1, né? Então, vamos botar esse a em evidência para ficar só x², né? Aqui, quando eu botar a em evidência, vai ficar b sobre a, x. E aqui, quando eu botar a em evidência, vai ficar c sobre a. Então, faz a distributiva, ó, a vezes x² dá x². A vezes b sobre ax, vai simplificar, vai sobrar só bx. E c vezes c sobre a, quando simplificar, né, vai dar só c. Então, aqui ficou bonitinho, né? Aí veja o que acontece, olha só. Quem é esse b sobre a, esse c sobre a? Tem alguma coisa na videoaula que a gente fez hoje que ajuda a fazer isso aqui? Tem. Vamos lembrar aqui, ó. Se eu tenho x1 mais x2, que é a soma das raízes, isso me dá menos b sobre a. E se eu tenho x1 vezes x2, que é o produto das raízes, isso me dá c sobre a. Olha o que apareceu aqui. Interessante, né? Quem é b sobre a? Positivo, né? Eu posso dizer que é menos o valor de x1 mais x2, né? Se eu multiplico aqui, ó, ambos os lados dessa equação por menos 1, vai dar isso, certo? E então, eu vou poder substituir isso aqui pelo quê, né? x², no lugar de mais b sobre a, eu posso substituir por menos x1 mais x2, né? Aqui entre parênteses, aqui eu vou botar um colchete. X, e no lugar de c sobre a, eu posso substituir por x1 vezes x2, ou seja, pelo produto. Que interessante, olha só, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos botar a evidência, e agora veja, vamos fazer a distributiva ali, ó, x², aqui vai ficar o quê? Menos x1 multiplicado por x, menos x2 multiplicado por x. Eu fiz a distributiva aqui. E aqui eu tinha mais x1, x2, né, multiplicando. Olha o que vai acontecer, né? Tinha esse a aqui, vou transformar esse colchete aqui em parênteses, né, porque eu não estou usando nada ali. Ficou feio, mas enfim, você entende, né? Vamos lá, olha só. Vamos botar x em evidência nessa primeira parte. Aliás, agora eu preciso do colchete. Botar x em evidência na primeira parte, vai aparecer x menos x1, olha só. E colocando menos x2 em evidência na segunda parte, vai aparecer x menos x1. O que aconteceu? Apareceu x menos x1 em ambos os lados. O que a gente vai poder fazer aqui, olha só. Nós vamos ter a que multiplica x menos x1, certo? Multiplicar, aqui, né? Deixa eu apagar porque ficou grudado aqui, né? Então, ó, x menos x1, né? Que está em fator comum. Vai aparecer, então, aqui x menos x2, né? Ou seja, eu posso dizer que, vamos fazer o seguinte, né? Que a gente obteve no final. Que se eu tenho ax² mais bx mais c, isso é o mesmo que eu escrever a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Onde esse x1 e x2 são as raízes da equação, ou seja, as soluções da equação. Então, isso aqui agora eu consegui uma maneira de você fatorar uma expressão, que é esse polinômio aqui do segundo grau, beleza? Vamos ver como é que a gente aplica isso no exercício. Vejamos então aqui, ó, esse exemplo onde ele fala, fatore a expressão do x² mais x menos 1. Como é que você vai fatorar essa expressão? Você vai começar resolvendo a equação polinomial do segundo grau, que é relacionada a isso daqui, né? Que é 2x² mais x menos 1 igual a 0. Bom, tirando aqui o delta, né? O discriminante, vai ser b ao quadrado. Então, b aqui é 1, então vai ficar 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a é 2, vezes o valor de c, que é menos 1. Ok. Quanto é que vai dar o nosso delta? Nosso delta vai ser 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 2, 8, vezes menos 1, menos vai dar mais. Vai dar simplesmente 4 vezes 2 vezes 1, né? Que é 8. 8 com esse 1 que tinha dado aqui, né? Vai dar 9. Então, faz as continhas aí, deu 9. Vamos agora, então, né, achar as raízes. Então, quem vai ser nossa x1? Vai ser menos o valor de b, então b é 1, então vai ficar menos 1, mais a raiz de delta, a raiz de delta é raiz de 9, sobre 2 vezes o valor de a, que é 2 vezes 2. Bom, vai dar o que então? Vai dar menos 1 mais 3, né, porque a raiz de 9 é 3, e 2 vezes 2 dá 4. Quanto é que vai dar então? 3 menos 1 dá 2, e 2 dividido por 4 vai dar 2 quartos, que dá para simplificar, né? Dá por 2 e por 2, aqui dá 1 e aqui dá 2, ou seja, dá meio. Então, nosso x1 é meio. Quem vai ser agora x2? Vai ser menos 1, né? Que é menos o valor de b. E b é 1, né? Menos a raiz de delta, então menos a raiz de 9, sobre 2 vezes o valor de a é 2, então ficou 2 vezes 2. Então, vai dar o quê? Vai dar menos 1, menos 3, né? Porque a raiz de 9 é 3, tinha esse menos na frente, então menos 3, 2 vezes 2, 4. Quanto é que vai dar agora? Menos 1 por menos 3 dá menos 4, que dividido por 4 dá quanto?
Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, x2 é menos 1. Agora que eu achei as raízes, né? O que eu vou fazer? Bom, o meu 2x² mais x menos 1 vai ser igual a... Lembra lá como é que era o formato quando a gente fez no exemplo anterior? Vai ser o 2, que é o valor que multiplica o nosso x², né? Ou seja, o nosso coeficiente a, multiplicado por x menos a primeira raiz. Então, x menos meio. Ok. Depois, x menos a segunda raiz. Como tinha esse menos também na x2, vai aparecer menos, que é da nossa fórmula, né? Com menos a raiz aqui, que é o que estava aqui, ó. Olha só. Então, no final das contas, quanto é que vai ser 2x² mais x menos 1 fatorado? Vai ser 2 que multiplica x menos meio multiplicado por x mais 1. Então, isso daqui é a expressão fatorada, tá? Veja então que aparece o contrário do sinal dessa raiz, então apareceu menos meio, e o contrário do sinal dessa raiz, então apareceu mais 1, beleza? Então, se você fizesse essa distributiva, né, fizesse x vezes x, fiz x vezes 1, menos meio vezes x, menos meio vezes 1, resolvesse tudo, depois multiplicasse por 2, ia voltar a ser justamente isso daqui, ó, 2x² mais x menos 1, beleza? Então, veja como que essa ideia de você saber, né, como a gente demonstrou anteriormente, a soma das raízes e o produto das raízes nos ajudou a achar aquela expressão, né, de como é que você fatora algo desse tipo, beleza? Uma outra questão que está relacionada também à soma das raízes e o produto das raízes é essa daqui, ó. Toda vez que você tiver um problema do tipo, determine dois números reais com a soma igual a S e com produto igual a P. Então, se você tem um problema desse tipo, ele é equivalente a você ter um problema desse tipo aqui, ó. Determine as raízes da equação x² menos sx mais p igual a 0. Por que isso? Olha só. Digamos que x1 e x2 sejam as raízes, né? Então, se eu tenho x1 mais x2 como sendo as raízes, ou seja, a soma, né? Eu sei que é menos o valor de b sobre o valor de a. Quem é o valor de b? É menos s. Então, fica menos o valor de b sobre o valor de a. O valor de a é 1, certo? Quanto é que vai dar isso aqui? S. Ou seja, veja que a soma desses dois números que eu estou procurando, x1 e x2, né? A partir dessa equação e a partir do que a gente viu como é que calcula a soma das raízes da equação, né? Vai dar justamente esse S, tá vendo? Ó? E se eu fizesse agora o produto de x1 por x2? Isso vai me dar o valor de C, que nesse caso aqui é P, né? Sobre o valor de A. No caso aqui é 1. Então, vai dar justamente, olha só, P. Ou seja, o produto da P. Então, veja, se eu tenho um problema do tipo, ache dois números cuja soma seja S e o produto seja P, se eu monto a equação polinomial do segundo grau, que é essa daqui, ó, x² menos sx mais p igual a 0, veja que eu só troquei o sinal da soma e mantive o sinal aqui do produto, monto essa equação e resolvo, dá justamente o que ele pede, que é os dois números reais, que somados dê aquele número e que multiplicados dê aquele outro, beleza? Então, veja como esses dois problemas são equivalentes. Como é que isso aqui vai nos ajudar? Vamos ver no próximo exemplo. Vejamos então esse exemplo, onde ele fala, resolva a equação x² menos 6x mais 8 igual a 0. Pelo que a gente viu anteriormente na videoaula, esse tipo de exercício, esse tipo de problema, ele é equivalente a você resolver o seguinte problema. Ache dois números cuja soma seja menos o valor que estiver aqui, né? Então, será menos s, menos vai dar mais, então vai dar 6, e cujo produto seja esse número que está aqui, ó, 8. Tá? Então, esse problema é equivalente a achar esse problema. Dois números que somados dê 6 e que multiplicados dê 8. Pensa aí. Bom, possivelmente você aí, depois de um tempinho pensando, vai ver que esses números são 4 e 2, né? Porque você faz 4 mais 2 dá 6 e você faz 4 vezes 2 dá 8, né? Então, as soluções dessa equação são x1 igual a 4 e x2 igual a 2. Veja que eu achei isso daqui sem precisar fazer delta e sem precisar fazer toda aquela parte que a gente utiliza, né, para achar a solução. Só que veja, né, vamos conferir só para poder ver que realmente esses valores são a solução. Vamos lá, olha só. Fazendo o delta, né, o discriminante, vai dar b ao quadrado, então vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 8. Delta vai ficar, então, 36, que é menos 6 ao quadrado, né? Menos 4 vezes 1 vezes 8 dá menos 32. Então, o nosso delta deu 4. Ok, então quem vai ser o nosso x? Nosso x1, né? Vai ser menos o valor de b, então vai ficar menos 6, né? Já que o nosso b é menos 6, mais a raiz de delta, então mais a raiz de 4, dividido por 2 vezes o valor de a é 1. Ok, quanto é que vai dar então? Vai dar 6, né? Porque menos vai dar mais. Raiz de 4 dá 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então ficou 6 mais 2, 8, e 8 por 2, 4. Opa, já conferiu lá, né? x2 vai dar quanto, né? Vai ser menos o valor de b, menos a raiz de delta, que é 4, né? Então, ficou menos a raiz de 4, sobre 2 vezes o valor de a é 1.
Bom, vai ficar quanto? Vai ficar 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2 dá 4. E 4 por 2 dá 2. Opa, confere também. Então, veja que, resolvendo usando lá a fórmula, né, deu justamente aquilo que a gente tinha previsto, né, que ia ser 4 e 2. Então, esse tipo de problema pode ser resolvido, às vezes, mais facilmente assim, tá? Só que, às vezes, a pessoa pode falar assim, professor, então para que você ensinou todo esse processo se era tão fácil assim, né? Ficar pensando em números que somados de aquele multiplicado de aqueles. Bom, porque nem sempre vai ser simples fazer isso, tá bom? Vamos ver num próximo exemplo aqui. Vejamos agora esse exemplo onde ele fala, resolva a equação x² menos 2x menos 1 igual a 0. De novo, esse problema aqui, pelo que a gente viu anteriormente, ele é equivalente a você fazer o seguinte, ache dois números cuja soma seja 2, né, ou seja, o sinal trocado está aqui, e cujo produto seja aquele número que aparece ali, ó, no caso é menos 1, certo? Bom, se você ficar pensando aí em dois números reais, né, que somados de 2 e que multiplicados de menos 1, eu acho que dificilmente você vai encontrar a solução, tá? Porque a solução é essa daqui, ó, vai ser 1 menos a raiz de 2 somado com 1 mais a raiz de 2. Então, quando você faz isso aqui, ó, menos a de 2 com menos a de 2 simplifica e 1 mais 1 dá 2. E vai ser aqui, ó, 1 menos a raiz de 2 multiplicado por 1 mais a raiz de 2, tá? Se você faz esse produto notável aqui, né, vai aparecer 1 ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado, vai simplificar. No final, você vai ver que dá menos 1, tá? Só que seria difícil você achar esses dois números, né? Vamos conferir aqui, fazendo pela fórmula, você vai ver que dá isso mesmo, ó. Então, delta vai ficar igual a b ao quadrado, então, menos 2 ao quadrado, multiplicado, menos, né, 4 vezes o valor de A é 1, vezes o valor de C, que é menos 1. Quanto é que dá o nosso delta aqui? Vai dar menos 2 ao quadrado é 4, menos dá mais, então vai ficar 4 vezes 1 dá 4, então vai dar mais 4. Então, nosso delta deu 8, certo? Bom, então o nosso x1 vai ser igual a menos o valor de b, então é menos 2, mais a raiz de delta é 8, sobre 2 vezes o valor de a, 2 vezes 1. Bom, quanto é que vai dar isso então, né? Isso aqui vai ser 2, né? Porque é menos 2, com esse menos na frente dá 2. Raiz de 8 é a mesma coisa que o quê? Que 2 raiz de 2, né? A gente já sabe disso. E como é que a gente sabe disso, né? 2 vezes 1 é 12. Vamos fazer aqui, ó. 8 dá para simplificar por 2, que dá 4. Dá por 2 que dá 2, dá por 2 que dá 1, certo? Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 2, né? Separando em blocos de 2 e 2. Então, se eu tiro a raiz de 8, é a mesma coisa que tirar a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. E eu, utilizando as propriedades de radiciação, esse 2 ao quadrado com raiz quadrada vai simplificar, ele sai da raiz. E esse 2 que tinha uma potência aqui que era 1 só, né? Fica na raiz, então dá 2 raiz de 2, tá? Já viu isso aqui quando a gente falou sobre radiciação de números reais. Então, agora, o que vai acontecer? Olha só, 2 por 2 dá 1. E 2 raiz de 2 por 2 dá mais raiz de 2. Então, veja que deu justamente já uma solução aqui, né? Um dos números, certo? E o outro número agora, que é o x2. Bom, vai ser menos 2, menos a raiz de delta, que é raiz de 8, sobre 2 vezes 1, que é o 1 é o a, né? Então, vai ficar 2 menos 2 raiz de 2 dividido por 2. E aí vai dar o quê? 2 por 2 vai dar 1. E menos 2 raiz de 2 dividido por 2 vai dar menos a raiz de 2. Então, veja como deu justamente o outro número que a gente procurava, né? Então, veja, às vezes, apesar de ser coisa bem simples, quando você tenta colocar naquele tipo de problema, né, que a soma tem que dar aquele número trocando sinal e o produto tem que dar aquele número ali, né, com sinal e tudo, não fica tão fácil você resolver. Por isso que é importante você ter a fórmula para você resolver uma equação desse tipo, beleza? E então, o que você achou dessa videoaula? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Coloca na seção abaixo. Não esquece também de resolver o exercício, estou colocando aqui para você poder ir treinando. Se você ainda não curtiu essa videoaula, deixe logo o seu curtir. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Ajude esse canal a crescer. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!